Mateus 25, versículo 14, quantos encontraram, digam aleluia. Diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, ou seja, parabéns, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria do teu Senhor. O que é isso aqui? É um homem muito rico, um homem dono de terras, que faz uma viagem longa. O texto diz que a viagem é longa. Quando ele volta, muito tempo depois, tem uma festa de recepção para ele. E nessa festa está a família, nessa festa estão os amigos, e na porta da festa ele vai ali as pessoas acertarem as contas com eles, o dinheiro que ele tinha deixado para movimentar na sua ausência. Ele chega, o servo traz ali os seus bens multiplicados, e ele olha para o servo e diz assim: entra para o gozo do teu senhor, ou seja, vem para a festa, entra na festa, você não vai ficar do lado de fora, você não é mais apenas um escravo, apenas um servo. Agora você é parte da família. Isso que ele está dizendo aqui. Entra na alegria do teu Senhor, entra no gozo do teu Senhor. Entra para a festa. Isso que o texto diz. Versículo de número 22. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis aqui, com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: parabéns, bem-estar, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, entra para a festa. Você não vai ficar do lado de fora hoje, não. Entra para a festa porque você é da família. É isso que o Senhor está dizendo para ele. Versículo 24. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, que ajunta onde não espalhaste, e atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que eu ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe o talento que eu lhe dei, e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ou seja, ele não vai ficar na festa, bota ele lá de fora, onde não tem luz, não tem música, não tem dança, ele vai ficar por lá de fora da festa, e lá tem pranto e ranger de dente, ou seja, o choro de arrependimento. Amém, irmãos? Gente, quando o Senhor Jesus, ele fala sobre essa parábola, o versículo 14, ele, na verdade, ele é uma continuação da parábola das 10 virgens, que está no versículo 1 ao versículo 13. Ele começa uma parábola falando que o reino de Deus é comparado a 10 virgens que tomam a sua lâmpada, são amigas da noiva e que precisam esperar a chegada do noivo. E aí, no versículo de número 14, por isso também o reino é semelhante a um homem que vai partir para fora da sua terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. As 2 parábolas, ela tem um conceito só. As 2 parábolas, ela tem
uma mensagem só. Qual a mensagem? O noivo está chegando, esteja preparada. O Senhor está voltando, esteja pronto. A diferença é que na parábola das 10 virgens, a mensagem é aguarde acordada. E na parábola dos talentos, a mensagem é aguarde produzindo. Então, se na primeira parábola a mensagem é esteja pronta, acordada, a segunda parábola a mensagem é esteja pronto, preparado, aguardando, porém, não apenas parado, mas que você venha multiplicar aquilo que está nas suas mãos. Então, o conceito é o mesmo e a mensagem, ela só muda ali o objetivo para quem está ouvindo. Essa segunda parábola, ela é muito fácil de entender, a leitura crua, ela já revela, já entrega o que ela quer entregar, que é o Senhor, que é Jesus, que vai para o Pai e vai voltar depois, o texto diz, depois de muito tempo ele volta, e os seus servos precisam acertar as contas com ele. Só que é preciso a gente entender que sempre que nós lemos um texto bíblico, não importa o seu teor, o seu propósito original, se é uma mensagem poética, se é uma mensagem histórica, se é uma mensagem profética, se ela é uma mensagem escatológica, não importa quem falou, de quem falou, para quem está falando, onde falou, quando eu leio a palavra de Deus, toda a Bíblia, ela tem uma aplicação pedagógica para o agora. Então, não importa essa mensagem escatológica, falando sobre a volta de Jesus. Há 2000 anos, esse texto, ele tem uma mensagem para a igreja atual. Então, o que essa parábola, ela revela para nós, na nossa vida diária, até que Cristo volte. A primeira coisa que essa palavra me chama a atenção é conceito de talento. Lamentavelmente, perdeu-se o conceito do que é talento. A gente começou a usar a palavra talento para tantas outras coisas que perdemos o seu conceito original. O que eu estou dizendo? Quando você fala para alguém assim, fulano canta bem, ou seja, ele tem um talento para cantar. Fulano toca bem, ele tem um talento para tocar. Fulano fala bem, ele tem um talento de falar em público. Então, o talento hoje acabou virando uma habilidade pessoal. Porém, no texto que a gente leu, talento não é habilidade. Talento é valor monetário. Talento é dinheiro. E não é pouco dinheiro, não. Um talento equivale a hoje, no salário mínimo do Brasil. Um talento equivale a hoje, no Brasil, a 20 anos de salário mínimo. Então, esse camarada é um cara rico. Faz sentido para vocês? Ok? O cara que recebe menos talento recebe um talento. É 20 anos de salário mínimo no Brasil. Tá? Outra coisa interessante é que mesmo o servo que recebeu um talento não era qualquer servo. Faz sentido? Porque o Senhor entregou a ele 20 anos de salário e ninguém entrega tanto dinheiro para alguém que não confia. Ou você entrega dinheiro para quem você não confia. Quando a Bíblia diz desses servos, eu penso que o Senhor, ele pega os seus melhores servos para entregar os seus talentos. Então, todos esses servos são servos que têm capacidade, ok? Outros, sim, não são entregues os talentos todos a uma pessoa. Quando a Bíblia fala que ele tem 8 talentos, ele entrega 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento a outro, a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu estava estudando essa mensagem, pastor André, é por que ele não entregou os 8 talentos para aquele que tem mais capacidade? Se ele entregou a cada um segundo a sua capacidade, ele poderia pegar o topzera, o melhor, o fera, o águia, o melhor administrador e entregar os 8 talentos a eles. Mas ele pega 8 talentos, ele entrega 5 a um, 2 a outro e 1 a outro. Por que essa palavra significa para nós? É que no reino de Deus, o serviço sempre será distribuído. Deus nunca faz tudo através de uma pessoa só.
Deus nunca realiza tudo através de um vaso só. Deus nunca opera tudo através de uma pessoa só. Mesmo que você seja o topzão da igreja, aquele que mais tem capacidade, dons e habilidade, Deus não faz tudo através de você. Mesmo que você seja aquela pessoa, talvez que até se ache sem capacidade na igreja, o menor dos menores, como alguém fala, não é verdade? Deus entregou talentos a você. Não tem ninguém na igreja que Deus não tenha entregue talentos, porque no reino de Deus não existe esse negócio de membro de banco ou membro de cadeira. Todo mundo no reino de Deus tem uma função, tem uma tarefa, tem um trabalho, tem um objetivo. Ele nasceu com um objetivo e quando deixa de cumprir esse objetivo, ele torna-se pesado para aqueles que estão fazendo o que tem que ser feito. Você tem pelo menos um talento. Então você precisa funcionar, senão você fica pesado para os outros. Então ele entrega 8 talentos, 5 a um, 2 a outro e 1 a outro. Por quê, pastor? Porque Deus não faz tudo através de uma pessoa só. Lembra do Moisés, Êxodo capítulo 3? Deus diz assim, você vai no Egito e você vai falar com o faraó. Aí Moisés disse, olha, a gente contou um problema, porque eu sou pesado de língua. Aí Deus diz assim, dá uma olhadinha para Arão, seu irmão, ele é fluente naquilo que ele fala. Sabe o que Deus estava dizendo? Aquilo que você não tem, Deus colocou em alguém que está perto de você. Você não tem, Deus colocou em alguém perto de você. Que enquanto Moisés tem dificuldade de falar, Arão não perde o emprego. Naquilo que você não é bom, Deus colocou alguém que é bom do seu lado para suprir a sua necessidade. Porque Deus não faz tudo através de uma pessoa só. Você pode dizer amém por essa palavra, irmão? Atos capítulo 13 tem um texto que é muito interessante. Paulo queria ir a Bitínia para pregar o evangelho de Jesus. E aí a Bíblia diz que o Espírito de Jesus impediu Paulo de ir pregar o Evangelho de Jesus. Eu fiquei perguntando como é que pode o Espírito de Jesus impedir Paulo de pregar o Evangelho de Jesus em Bitínia. Eu fiquei perguntando isso por algum tempo. Depois de algum tempo eu me deparei lendo a Bíblia, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, Pedro manda saudações à igreja em Bitínia, levando a nós a entender que Paulo não foi, Deus não deixou ele ir, mas Pedro foi e Deus deixou ele ir. O que isso significa, pastor? Tem lugar que é para Paulo, tem lugar que é para Pedro, e se Paulo ir no lugar que é para Pedro, vai arrumar problema lá, então cada um fique na vocação em que foi chamado, mas cumpra o seu propósito, porque Deus colocou talento na sua vida. Outra coisa interessante é que a Bíblia diz que ele distribui os talentos em partes iguais. Não, diz o texto, que ele entrega 5 a um, 2 a outro e 1 a outro. E eu fiquei perguntando, o que é que determina, qual é o parâmetro que Deus usa para distribuir os talentos para que uns tenham mais e outros tenham menos. Alguém está de Bíblia aberta aí? Diga amém. Mateus 25, versículo 15, diz assim, e a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a outro 1 talento, cada um segundo o que Deus pode fazer. Não? Cada um segundo o poder de Deus, é isso? Cada um segundo o que Deus escolheu. Não? Cada um segundo a sua capacidade. Deus não nos dá nada segundo a capacidade que Ele tem de dar. Deus nos dá tudo segundo a capacidade que nós temos de receber. Por que alguns têm mais e outros têm menos? E aqui eu abranjo para todos os aspectos da vida, no aspecto financeiro, no aspecto profissional, no aspecto ministerial, no aspecto espiritual. Por que alguns parece que Deus abriu o céu e derramou tudo sobre ele, outros vivem ali naquele pão nosso de cada dia? Por quê? Não é porque Deus não pode dar, é porque Deus não dá nada segundo a capacidade que Ele tem de dar. Porque, irmão, no céu não tem crise, no céu não tem escassez, no céu não tem dificuldade com dinheiro, no céu não tem dificuldade com recursos, o céu é rico em tudo. E se o céu é rico em tudo, por que uns têm e outros não têm? Porque Deus não dá segundo a capacidade que Ele tem para dar. Deus dá segundo a capacidade que você tem para receber. Amém? Agora eu tenho uma boa notícia aqui. A Bíblia não diz que Deus dá segundo os dons. A Bíblia diz que Deus dá segundo diga, capacidade. Sabe o que é capacidade? Capacidade é habilidade. E a habilidade pode ser desenvolvida. Alguns já entenderam, deixa eu falar para você. Se Deus nos dá a segunda capacidade que nós temos de receber, qual é a minha participação no processo? A minha participação e a minha responsabilidade é me desenvolver em habilidade. Porque quanto mais espaço eu crio, mais Deus manda recurso. Porque Deus odeia espaços vazios. Você é do tamanho dos seus resultados.
Se você é do tamanho dos seus resultados, pare de reclamar com Deus porque você não tem e começa a desenvolver em você a capacidade para ter, porque Deus não está preparando nenhuma bênção para você. Quando Deus te promete, a bênção já está pronta. Eu vi 2 glórias e 1 aleluia. Eu vou dar mais uma oportunidade. Quando Deus te promete, a bênção já está pronta. Se a bênção já está pronta, por que é que não estou vivendo ainda? Porque Deus não está preparando a bênção para você. Deus está preparando você para a bênção. Amém? Diga, Deus nos dá segundo a capacidade que temos para receber. Segundo Reis, capítulo 4, a viúva chega até Eliseu com uma lista daquilo que não tem. Meu marido, teu servo, morreu, não tenho marido. Ele temia o Senhor, mas deixou uma dívida terrível, não tenho dinheiro. Os credores levaram tudo lá de casa, porque já ia levar os filhos, então já tinham levado tudo. Né? Não tenho mais bens. Meus filhos vão ser levados escravos, nem filho mais eu tenho. Aí Eliseu faz uma pergunta que vai mudar a mentalidade dela. Para de me falar o que você não tem, me fala o que é que você tem em casa. Aleluia. E ela diz, eu tenho um pouquinho de azeite. Aí Eliseu diz, então vai na vizinhança e pega meia dúzia de vasilha. É isso que ele falou? Não? Vai na vizinhança e pega um pouquinho de vasilha. É isso que ele falou? O que ele falou? Pega muitas. Diga muitas. Não, digo muitas de boca cheia. Diga muitas. O que é isso, gente? Espaço. A Bíblia diz que ela começou a multiplicar o azeite, ela começou a encher as vasilhas, e o texto diz assim, de repente ela olha para o filho e diz assim, traga-me mais uma vasilha. Aí o texto diz que o filho responde, não tem mais vasilha nenhuma. E a palavra diz, então o azeite parou. O azeite não parou por causa da incapacidade de Deus de multiplicar o azeite. O azeite parou por causa da incapacidade dela de receber o azeite. Eu vou falar de novo. O azeite não parou por causa da incapacidade de Deus de multiplicar o azeite. O azeite parou por causa da incapacidade dela de receber o azeite. Eu estou aqui hoje para liberar uma palavra profética para a Vida Nova Norte, que está na hora de você aumentar o espaço, pegar mais vasilhas vazias, porque quanto mais espaço você produzir, mais recursos Deus vai mandar para a sua vida. Até na manifestação de milagres, não depende do que Deus pode fazer, mas do que você pode receber. Pastor, essa heresia, está na Bíblia, está. Quando Jesus curava as pessoas, dizia o quê? O meu poder te curou? É isso que ele falava? A minha palavra te salvou? É isso que ele falava? A tua fé te salvou. Então não dependia do que Deus pode fazer, dependia do que eles podiam receber. Jesus chega em Nazaré, a Bíblia diz que ele não realizou muitos milagres lá por causa da incredulidade do povo. Jesus ficou mais fraco quando chegou lá? Não. Deus perdeu o poder quando chegou lá? Não. Então não tem a ver com o que Deus pode fazer, tem a ver com a capacidade que você tem para receber. O pai daquele lunático chega para Jesus e diz, olha, seus discípulos não resolveram o problema do meu filho. E aí ele vai colocar a primeira culpa nos discípulos. Aí depois ele joga a responsabilidade para Jesus, pastor André. Ele diz assim, se tu podes, cura o meu filho. Ou seja, a responsabilidade agora é tua. Aí Jesus vai falar para ele, quem é que tem a responsabilidade de verdade? Para quem crê, tudo é possível ao que crê. Ou seja, não tem a ver com o que meus discípulos podem fazer, não tem a ver com o que eu posso fazer, mas tem a ver com o que você pode acreditar. Ele vai dizer assim, eu creio. Aí ele vai, pensa direitinho e diz assim, ajuda a minha incredulidade. Sabe o que ele está dizendo? Aumenta o espaço, porque eu sei que o Senhor tem mais para derramar. Aumenta a capacidade, porque eu sei que o Senhor tem mais para fazer. Oh, meu irmão, eu quero que você libere essa palavra aí para alguém que está do seu lado, em nome de Jesus, mas é para falar mesmo. Diga, irmão, está na hora de aumentar o espaço, porque o recurso este ano vai vir e enxurrada, vai vir abundância. Quem recebe essa palavra, cresça. Capacite-se, aumente a capacidade de receber. E aí, Jesus vai falar sobre 3 servos, ou 3 qualidades de servos, e talvez nós tenhamos esses 3 tipos de servos aqui hoje. O primeiro tipo de servo, versículo de número 16, queria muito que você acompanhasse comigo, o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente. Diga imediatamente. Não é preciso que você memorize isso, diga imediatamente. Não, eu quero que você durma pensando nessa palavra, diga imediatamente. Quando a Bíblia diz que ele saiu imediatamente, na minha cabeça, sabe o que está dizendo? O Senhor virou as costas
e foi viajar. E o texto diz que ele não foi semana que vem, ele não foi amanhã, ele não foi daqui 2 horas. O texto diz, quando o senhor vira para um lado para viajar, ele vira para o outro para negociar. Ele sai na mesma hora, ele sai imediatamente. Quando a Bíblia diz que ele saiu imediatamente, para mim o que o texto está dizendo, pastor André, ele não ficou calculando o risco. Ele não ficou fazendo contas, ele não ficou fazendo ali contabilidade, quanto que eu vou gastar nesse negócio. Ele não ficou ali, e se der errado? Ou ele não pensou, o que é que vão falar? O que é que vão dizer, o que é que vão pensar? Quando o texto diz que ele saiu imediatamente, para mim o que essa palavra está dizendo é o seguinte, se ele tem capacidade para 5, ele tem maior capacidade. Só que para mim, a capacidade dele não está relacionada ao seu QI, não está relacionada às suas habilidades de pensar, ou de ser mais inteligente do que os outros. A sua capacidade não está nem talvez na administração, ser uma pessoa melhor administrador. Quando a Bíblia diz que ele recebeu capacidade para 5, a capacidade dele estava no poder da ação. O poder da ação, o que significa isso? Ele recebeu uma tarefa, ele não ficou calculando o risco, ele não pensou no que podia dar errado, ele recebeu uma tarefa, ele sabe quem é que mandou ele fazer aquilo, ele sabe o valor daquilo que ele tem nas mãos, ele começa a operar na mesma hora. Tem muita gente com muita capacidade, com muita habilidade, com muito intelecto, cheio de diploma em casa, mas que não consegue vencer em nada na vida, porque sempre está esperando uma condição melhor para começar, sempre está esperando um dia melhor para começar, sempre está esperando alguém empurrar ele para começar. E as grandes vitórias da vida não são daqueles que têm mais diplomas, não são daqueles que são mais inteligentes, não são daqueles que são mais bonitos, não são daqueles que são mais especiais. As grandes vitórias da vida são para pessoas que fazem na condição que estão, com aquilo que tem em mão, no hoje que pode viver, com a pessoa que está do seu lado. Ele não espera condições melhores, ele recebe a tarefa e ele faz imediatamente. Ele vai para a ação, ele vai quebrar o pau. E se der errado? Deu errado, mas eu tentei. Ele não fica esperando condições melhores. Irmão, deixa eu dizer uma palavra aqui, chata para você. Nunca vai ter uma condição melhor para você começar. Aí não vou começar hoje por causa disso. Aí amanhã não vou começar hoje por causa daquilo. Você nunca vai ter uma condição melhor para você começar. Você precisa começar hoje. E as coisas vão acontecendo no caminho. As portas vão abrindo no caminho. As pessoas vão chegando no caminho. Os milagres vão acontecendo no caminho. O caminho é iluminado quando você começa a dar os seus primeiros passos. Hebreus 11:8 diz, pela fé, Abrão obedeceu. Eu fiquei pensando, qual é a relação que tem ali? Por que ele tem que ter fé para obedecer? Simples, o cara tem promessa de ser pai de uma multidão e tem uma mulher estéril. O pai acaba de morrer e Deus diz assim, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai. O único lugar na vida que você conhece, que é o meio da sua família, e vai para um lugar que eu vou te mostrar onde é. Não tinha nem GPS na época. Hello? Não tinha Twitter para ele perguntar para alguém se lá o lugar é legal ou não. Não. A Bíblia diz que ele imediatamente ele saiu. Sabe o que acontece? Se Abraão parasse para calcular risco, ele não teria saído ali. Até porque o lugar que ele estava indo, a direção que ele estava indo não era uma direção muito legal. Então pega essa palavra aqui. Quando Abraão começa a andar, Deus começa a iluminar o caminho. Quando Abraão começa a andar, Deus começa a falar com ele. Quando Abraão começa a andar, as coisas começam a acontecer. Deus não tem nenhuma palavra para você, até que você obedeça aquilo que ele já mandou você fazer. Comece a obedecer sem entender. Pastor, mas eu não entendi. Faça sem entender que no caminho, o caminho vai ser iluminado. As pessoas vão chegar, as coisas vão se ajustar, mas começa! Não espera. Deus está dizendo para alguém aqui, está na hora de startar, meu irmão. Porque o lugar que você está hoje é resultado da pessoa que você foi até ontem. E o lugar que você vai estar amanhã depende da pessoa que você decide se tornar hoje. E aí o texto diz sobre o segundo servo, da mesma sorte. Diga, da mesma sorte. E outras dizem, do mesmo jeito. E outras ele diz assim, da mesma forma. Diga, da mesma forma. Quando a Bíblia diz isso aqui, da mesma sorte, do mesmo jeito, da mesma forma, o texto está dizendo o seguinte, ele fez a mesma coisa que o outro. O cara tem
menos da metade de talento que o outro, mas ele tem a mesma atitude do outro. Quando a Bíblia diz que da mesma sorte, do mesmo jeito, o cara que tem menos da metade do talento do outro, sabe o que o texto está dizendo aqui para nós? Ele não se vitimizou. Ah, mas fulano tem mais do que eu também, é fácil começar agora, deixa eu começar semana que vem. Ele foi imediatamente. Ele não se diminuiu. Ele disse, se eu tenho isso é porque eu tenho capacidade de administrar isso. E eu vou fazer o que eu tenho nas minhas mãos para fazer. Ele viu o que tinha nas mãos, ele viu que aquilo que ele tinha capacidade, e ele foi fazer o que tinha que ser feito. Ele não ficou ali, ai, mas se eu tivesse 5, eu também ia agora. Não, ele fez do mesmo jeito, diga do mesmo jeito. Abre, por favor, para mim aí, meu amigo, o versículo de número 21. O seu Senhor lhe disse, bem-estar, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Versículo 23. Parece que é a mesma coisa, né? Só mudou o número lá em cima. Bem-estar, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Diga comigo, a sentença foi a mesma. Deus não tem uma sentença para quem trouxe 10 e uma sentença para quem trouxe 4. A sentença é a mesma. Não, presta atenção aqui. Não tem uma área VIP para quem trouxe 10 na festa e uma área ralé para quem trouxe 4. A sentença é a mesma. Oh, glória. A recompensa é a mesma. Quem trouxe 10 tem uma recompensa. Quem trouxe 4 tem uma recompensa. Por quê, pastor? Porque não se trata de quantos talentos eles receberam, mas da obediência que eles exercitaram com aquilo que eles receberam, com a fidelidade que eles executam aquilo que receberam. Pega essa palavra. Não tem a ver com tanto que você faz em números, não tem a ver com tanto que você recebeu, não tem a ver com tanto de pessoas que você atende, tem a ver com a fidelidade naquilo que você faz. Se você é fiel no que você faz, prepara, que quem é fiel no pouco sobre muito será colocado. Uou! Martin Luther King foi quem disse, se você varre as ruas para viver, varra-as como Michelangelo pintava, Beethoven compunha e Shakespeare escrevia. Ou seja, se é isso que você faz para viver, seja o melhor o que você faz. A Bíblia fala que Jesus entrou na casa de Marta e Maria estava fazendo comida para Jesus. Minha pergunta é, fazer comida para Jesus é bom ou ruim? É bom. Ela está servindo a Jesus. Aí, ela está feliz, amém? Até que ela olha para Maria numa condição privilegiada. Quando ela olha para Maria numa condição privilegiada, a alegria dela azedou. E ela vai querer brigar com Jesus. Jesus manda ela vir me ajudar também. Então, o problema de Maria não é o que ela estava fazendo, o problema de Maria era o que o problema de Marta não é o que ela estava fazendo, o problema de Marta era o que Maria estava deixando de fazer. E às vezes a gente azeda na vida, porque ao invés de fazer aquilo que nós somos chamados para fazer, a gente fica dando muita atenção ao que o outro está fazendo ou deixando de fazer. Tem um texto muito interessante em João capítulo 21, quando Jesus diz para Pedro como ele iria glorificar a Deus em sua morte. Quando você era jovem, ia para onde queria. E aí o texto diz, e Jesus falava sobre a forma como Pedro ia glorificar a Deus com a sua morte. Aí o Pedro olha para João e diz assim, Senhor, e aquele lá vai morrer de quê? E aí Jesus diz, se eu quiser que ele viva para sempre, o que te importa? Aleluia! Na versão Jailton Félix atualizada, cuida da tua vida. Amém, irmão? Cuida da sua vida, cuida do que Deus colocou na sua mão, porque você não vai colher o que o outro faz, você vai colher o que você faz, e se você for tão fiel para fazer quanto o outro está fazendo, a recompensa será a mesma. Você pode levantar a sua mão e dizer, glória a Deus, meu irmão. E aí eu fecho com o terceiro servo, e é interessante que Jesus ele gastou mais tempo falando do terceiro servo, que é o inútil, do que dos outros. Quem é esse servo? É o que pega o que tem, enterra e é rejeitado e expulso da festa. O que tem na cabeça desse cara que faz ele ser alguém sem resultado? Primeira coisa que acontece aqui, lê comigo por gentileza, versículo de número 24. Chegando também o que recebera 1 talento, diz, Senhor,
conheço que tu és um homem duro, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. Quem é que colhe onde não planta? Ladrão. Primeira coisa na mentalidade desse cara aqui é achar que todo mundo que tem dinheiro prejudicando os outros. Então ele está dizendo assim, você está onde está porque você colhe onde não planta. Essa mentalidade sempre vai prender você na miséria e no fracasso. Ao olhar o sucesso do outro e querer justificar o sucesso do outro. Ele está lá porque ele colhe onde não planta. Ele está lá porque ele prejudicou alguém. Ele está lá porque alguém ajudou ele. Ele está lá porque fez o que não devia. Ele está lá porque Deus deixou ele estar lá. E aprenda a se alegrar com a vitória dele, para que você possa chegar lá também. Segundo, versículo número 25. Por isso, ou seja, por causa disso, por causa de quem? Por causa do seu Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Eu não fiz, mas a culpa é sua. Porque gente sem resultado é gente que sempre procura gente para culpar. Gente sem resultado é gente que sempre procura alguém para projetar os seus fracassos. Por isso, eu escondi. Ele está dizendo, eu escondi, mas a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é sua. Porque quem é bom em dar desculpa, acaba não precisando ser bom para mais nada. Que ele tenha desculpa. Quando ele esconde o talento, eu já penso que ele esconde o talento, pastor André. Já pensando, vou esconder aqui, se ele vier falar, é porque ele é brabo. E a culpa é dele, não é minha. Me fez lembrar uma história da Bíblia de Êxodo 32, quando Moisés sobe o monte, Arão levanta aquele bezerrão de ouro lá, e aí o povo começa a adorar o bezerro, aí Moisés desce do monte, quebra as duas tábuas, vai para Arão, e na versão carioquesa ele diz, você está maluco, rapaz? Você está doido? É o que Moisés falaria para ele se fosse carioca. Aí o que Arão fala, pastor? Olha que interessante. Também tu ficou no monte 40 dias. A culpa é tua. A culpa é do pastor Moisés que ficou no monte. Aí continua. O povo me obrigou a construir o bezerro. A culpa é do povo. Aí vira filme de comédia, que Arão diz assim, joguei o ouro no fogo e bum! O bezerro apareceu. Você está entendendo? A Bíblia diz que Arão construiu o bezerro, mas quando ele vai, Moisés chama a atenção dele, a culpa é do Moisés, a culpa é do fogo, a culpa é do povo, a culpa é de Deus que não ajudou, é do diabo que atrapalhou, é do anjo que não desceu, é da pessoa que não abriu a porta, do amigo que não estendeu a mão, a culpa é de todo mundo, e você nunca vai ter resultado na vida enquanto não aprender a assumir a sua responsabilidade, porque não tem a ver com a sua condição, tem a ver com a sua decisão. Vou repetir, o lugar que você está hoje é resultado de quem você foi até ontem. Decida mudar você hoje, para que amanhã você tenha resultados melhores. Você pode não voltar atrás para mudar o passado, mas pode mudar hoje e construir um futuro melhor. E eu fecho a minha palavra com uma expressão que também está no verso 25. Por isso tive receio. Em outras versões dizem, e com medo eu escondi. Você acredita que esse cara tinha vontade de vencer na vida? Não, vontade, assim. Ele queria, sim ou não? Sim. Você acha que, quando o Senhor chegou, você acha que ele queria uma bronca ou queria um elogio? Um elogio, todo mundo quer elogio. Ok? A pergunta-chave, pensa para responder. Ele tinha capacidade para usar aquele talento? A Bíblia diz que ele entregou segundo a sua capacidade. O medo dele bloqueou a sua capacidade de agir e de ter uma resposta favorável. Ele não perdeu o talento, ele não roubou o talento, ele não danificou o talento, ele entregou o talento do mesmo jeito, mas o medo roubou dele a possibilidade de ter um resultado melhor. Pega essa palavra aqui, se você esquecer tudo que eu falei, guarda isso. O medo é o elemento número 1 no processo de frustração e aborto de sonhos e projetos. Pessoas capazes, aptas, habilidosas, com diplomas, com sonhos, com projetos, mas que sempre que vão colocar o projeto para funcionar, o medo os bloqueia. O medo os aniquila. O medo os mumifica, petrifica, impossibilita. O medo de dar errado não deixa a pessoa tentar dar certo. O medo do fracasso rouba dele a força de tentar o sucesso e de dar tudo certo. O medo da traição impede pessoas de amar e de se relacionar. O medo mumifica, petrifica, bloqueia,
Pessoas com capacidade, porque a Bíblia diz que ele tinha capacidade, mas a despeito da sua capacidade, o medo impediu ele de viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. E hoje eu vim aqui, pastor André, com uma palavra. Eu preguei esse tempo todo dia aqui, para chegar aqui, nesses últimos 2 minutos, para dizer que eu vim do Rio de Janeiro, para profetizar sobre a tua vida, que o medo não vai mais bloquear você. O medo não vai mais parar você. O que difere ele do outro não são habilidades humanas, não. O que difere ele do outro é a capacidade de agir. Quem tem mais resultado, fez imediatamente. Mas o que teve medo, enterrou o talento com medo de perder. Em nome de Jesus. Existem pessoas aqui hoje que sonham a noite inteira, mas quando chega de manhã e pisa no chão, parece que ativa um gatilho na mente, a pessoa bloqueia, trava. Talvez por causa de uma experiência, talvez por causa de uma palavra, talvez por causa daquilo que foi colocado. Deus está falando aqui, gente. E essas pessoas não conseguem prosperar, não por falta de dom, de habilidade, de talento, mas porque o medo rouba dela a capacidade de fazer. Pastor, eu vou deixar de ter medo? Não, você vai ter medo, mas a ousadia que eu vou colocar dentro de você hoje vai fazer você agir a despeito do medo. E eu quero orar 1 minuto, com permissão do meu pastor. Posso? Amém? Fique de pé comigo em nome de Jesus. Eu quero orar 1 minuto por você. Você vai colocar a mão no seu coração. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente. Já vou passar a palavra para o pastor, mas eu quero liberar essa palavra para a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O medo não pode ser maior do que a sua vontade de vencer. O medo de dar errado não pode ser maior do que a sua tentativa para dar certo. Em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Aquele camarada foi descartado. Ele tornou-se inútil. Não por falta de capacidade, mas porque o medo roubou dele a capacidade. O medo bloqueou ele de tentar. Pastor, mas aqui vão falar de mim. Oramai, chui, varras. O medo do que vão falar, o medo do que vão comentar, principalmente do que os parentes vão dizer. Parece brincadeira, mas não é. Muita gente não consegue começar nada na vida com medo do que os parentes vão falar. E se der errado? Se der errado, você pelo menos foi melhor que aquela múmia que não tentou. Você vai tentar e vai conseguir de novo. Fracasso é a oportunidade de recomeçar de forma mais inteligente. Fracassou, aprendeu, cresceu. O único fracasso verdadeiro na vida é aquele que você não aprende nada. Vou repetir. O único fracasso verdadeiro na vida é aquele que você não aprende nada. Tentou e errou, vai começar mais inteligente. Mas não tenha medo de tentar. Não tenha medo do que vão falar. Sabe por quê? Porque no final desse ano, quem falou, quem criticou, quem te acusou, quem te condenou, vai ver você andando no carro melhor do que você está hoje. Vai ver você morando numa casa melhor. Vai ver você com uma sua família feliz. Gente que disse que ia dar errado o seu casamento, vai ver você bem casado, seus filhos abençoados, no caminho certo. Pai, em nome de Jesus, a minha oração essa noite é que o Senhor venha em nome de Jesus arrancar agora, meu Pai, esse pânico, esse pavor, esse medo que impede os teus filhos de prosperarem, de crescerem, de tentarem. A tua palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas o espírito de ousadia, de intrepidez, de decapachandalabaraia. Receba o espírito de ousadia essa noite, o espírito de fé, o espírito de confiança. Vai recebendo aí, meu irmão. Eu estou vendo muita gente com a boca fechada. Abra sua boca e clame agora. Enquanto você clama, receba esse Espírito de Deus que vai te capacitar, te impulsionar. A partir de hoje, você vai colocar o seu projeto para andar, vai colocar o teu sonho para funcionar, vai tirar do papel e vai colocar na vida. Porque o medo não vai mais parar você. Se você recebe essa palavra, dá um glória a Deus mais alto que você puder.